às 18h30. Caros irmãos, estamos iniciando mais uma vez o nosso programa A Caminho da Luz, o programa do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade, daqui de Conceição do Coité. Queremos agradecer a todos pela audiência, pelas mensagens positivas que todos têm nos mandado. O pessoal tem nos procurado, tem nos agradecido bastante, E na verdade a gente é que agradece, porque a gente sente que de fato nós estamos sendo úteis de alguma forma na vida das pessoas, e isso é o mais importante para nós. Estamos aqui com esse único intuito de procurar difundir os ensinamentos do Cristo, procurar ajudar as pessoas a se melhorarem de alguma forma, e com isso a gente vai se melhorando também, Agradecemos aqui toda a equipe da Rádio Cisal, nosso grande amigo Genivaldo Silva aqui, sempre presente conosco. Enfim, muito boa noite e fiquem todos com Deus. Boa noite a todos. A gente mais uma vez vai passar para vocês que o nosso e-mail de contato é celave.coité@hotmail.com, ou através da nossa página Centro Espírita Luz, Amor e Verdade no Facebook, e também pessoalmente, gente. Vocês nos encontrando, podem passar as perguntas que nós vamos colocar aqui e vamos responder a todas. E o tema central de hoje será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos lá, Bruno. É isso aí. Então hoje é um tema novo, do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então a gente vem, na verdade trata-se do capítulo 4, A gente vem tentar esclarecer para as pessoas que às vezes as pessoas têm uma certa imaginação ilusória do que a gente acredita, que é em reencarnação. O subtema proposto, dentro desse mesmo capítulo, é exatamente ressurreição e reencarnação. As pessoas às vezes confundem muito essas duas palavras, Às vezes acham que a reencarnação é coisa ilusória de nós espíritas. Estamos aqui nesse momento para explicar exatamente. Na verdade, a reencarnação, ela já existia no povo judeu, na crença judaica, com exceção dos saduceus, que eles acreditavam que tudo se acabava no momento da morte, no momento do desencarne. Só que os judeus, a grande maioria que acreditava na reencarnação, eles a denominavam de ressurreição. Só que os judeus, eles não tinham ainda tanto aprendizado em termos de como é que se dá o processo da ligação do espírito com a matéria, do espírito com o corpo, no caso. Então eles acreditavam, mas não entendiam muito bem como é que uma pessoa nascia, desencarnava e de que forma que ela ia voltar ao mundo. Porque cientificamente é comprovado que a ressurreição, que traduzindo ao pé da letra seria a volta do próprio corpo físico, isso cientificamente é impossível. O corpo ele se decompõe nos átomos, nas moléculas, se decompõe com relação aos elementos químicos que o constituem e se dissolve. E esses átomos, eles retornam depois através de processo natural da própria natureza, ele retorna para através de novas ligações moleculares, criarem novos materiais. Então a ressurreição, ao pé da palavra, ela é inaplicável. Na verdade, a reencarnação é que era conhecida como ressurreição pelo povo judaico. E o Espiritismo vem esclarecer que numa das conversas de Jesus com um dos fariseus, da época,
ele foi questionado. Nicodemos, né? E Nicodemos, ele tinha tanto respeito a Jesus que ele o tratava de mestre. Aí ele perguntou a Jesus se era de fato que um ser humano ia adentrar novamente a um ventre e nascer novamente, né? E Jesus responde que sim. Agora, as respostas de Jesus, durante muitos trechos bíblicos, isso fica evidente. Numa outra conversa de Jesus, né, ainda falando de Nicodemos, Jesus esclarece que ninguém se salvará, ninguém alcançará o reino dos céus se ele não nascer de novo. E deixa claro mais adiante, o que vem do Espírito, o que nasce do Espírito vem do Espírito, e o que nasce da carne vem da carne. Ou seja, não é o nosso corpo físico que estamos na vida atual que vai adentrar o mesmo ventre, um outro ventre, para renascer, mas sim o nosso espírito, que após se desprender do nosso corpo físico, através de um processo de orientação pela espiritualidade, vai ser reconduzido a um novo nascimento, para participar de uma nova existência. Então, participar de um novo contexto, né? E essa reencarnação é exatamente o que nós acreditamos que vem evidenciar a própria justiça divina. Porque umas pessoas nascem ricas, outras nascem pobres, umas nascem saudáveis, outras nascem doentes, e tudo tem um porquê. Às vezes aquilo que a gente desperdiça numa existência é o que vai nos faltar quando a gente reencarnar, para que a gente possa reparar que o desperdício é também uma falha. Às vezes, quando a gente humilha muito as pessoas nessa existência, a gente vai ser humilhado na outra, para que a nossa consciência possa despertar para os bons hábitos, né, para as grandes virtudes, e deixar de lado de vez todo e qualquer defeito comportamental que venha impedir o nosso engrandecimento moral. Em uma de outras conversas agora com os discípulos, Jesus diz o seguinte: Jesus afirma, estavam conversando sobre Elias, e Jesus afirma que Elias já tinha vindo ao mundo. Elias já tinha vindo e ninguém tinha percebido. E depois os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista, ou seja, Elias e João Batista, de acordo com o diálogo que eles tiveram, fica entendido que se tratava do mesmo Espírito. E isso evidencia mais uma vez que a reencarnação, de fato, ela é bíblica. Então existem várias interpretações, e que a gente possa respeitar a toda e qualquer interpretação sobre essa questão do nascer de novo. E da mesma forma que nós espíritas respeitamos a toda e qualquer religião, porque dentro do bem o que importa é que se faça o bem, que se ensine as pessoas a crescerem. A nossa preocupação é essa, independente de qual religião você esteja. Então, da mesma forma, seria interessante que as pessoas respeitassem esse ponto de vista espírita, que não é uma mera ilusão, não é uma mera superstição, é algo estudado, analisado, extraído inclusive de trechos bíblicos. Então a gente vem, através dessa lição do Evangelho, esclarecer sobre a ressurreição e a reencarnação, que são ensinamentos do Cristo, né? Bom, antes de passar para as perguntas, a gente vai agradecer, né? Cumprimentar e agradecer a audiência dos ouvintes, amigos e irmãos do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade daqui de Coité, aos amigos da Casa de Oração Bezerra de Menezes em Salgadalha, aos amigos da Casa do Caminho, Jesus de Nazaré em Juazeirinho, em especial a Lula, mandar um beijo para você, Lula, e o pessoal também do Centro Espírita Joana de Ângeles em Tanquinho, né? Em especial um abraço para Didira, para Eudes, para Márcio. Vamos agradecer também, pessoal, todo o apoio que a gente tem recebido, essas pessoas que vêm mandando perguntas, que vêm nos auxiliando, nos ajudando, né, a construir esse programa que a gente está fazendo aqui. E iniciando já as perguntas, a gente vai responder uma pergunta aqui de Elisete, que ligou agora aqui para a Rádio Cisal. Ela é de Santa Luz, do Barro Vermelho, e ela questiona o seguinte: uma vizinha minha que guardava roupas de pessoas falecidas entrou em depressão. Será que é por ter guardado roupas de quem faleceu que isso está acontecendo com ela? Qual é o nome? Elisete. Bom, Elisete, a gente fica agradecido, viu, pelo interesse, pela audiência, né?
E a gente lhe responde o seguinte: a questão da depressão, ela tem vários fatores. E um deles, de fato, é a questão da saudade. Então, o que a gente esclarece para as pessoas é que após a partida, o espírito ele tende a ser direcionado para novas missões. Então, não é necessário, não é interessante que a gente fique mergulhado naquela saudade, né? Naquela tristeza por conta da ausência da pessoa. A gente sabe que a gente sente a falta das pessoas, mas é necessário a gente superar isso, entender que isso é um processo natural, que todo mundo vai ter que partir um dia, né? Então que façamos nossas preces pedindo para que as pessoas que tenham partido, elas encontrem de fato um lugar positivo, que elas encontrem de fato a orientação necessária e que elas a sigam para a evolução, né? Então, às vezes a depressão, ela surge por conta da saudade. Existe uma série de motivos que vem ocasionar. Sobre essa questão de guardar vestimentas, né, da pessoa que desencarnou, a gente diz o seguinte, que não existe uma causa direta por conta disso. O que pode acontecer também? Por conta dessa saudade, desse apego às roupas da pessoa que faleceu, possa ser que a força do pensamento é o que atrai o espírito, não as roupas. Então o pensamento, né? Esse ato, na verdade, ele nutre um pensamento que a pessoa tem. Então esse pensamento pode de fato atrair para o seu campo vibratório a presença da pessoa que faleceu. Isso pode ocasionar uma espécie de troca de sintonias tristes, né? Uma saudosa de um lado e outra saudosa do outro. Isso pode provocar um mal-estar de fato também. O interessante é a questão das roupas, não existe essa necessidade de guardar assim. O interessante, se elas pudessem ser doadas, né, para satisfazer aqueles que precisam, né, seria uma coisa interessante e a gente enxerga como algo mais útil, assim, que talvez deixasse o espírito da pessoa que partiu mais feliz, inclusive. A próxima pergunta é de Rodrigo e ele questiona o seguinte: o que o Espiritismo diz sobre céu, inferno e purgatório? O Espiritismo, Rodrigo, ele afirma que o céu, inferno e purgatório são estágios da nossa consciência espiritual, ou seja, não existe um local físico delimitando. Quem errou vai para o inferno e fica o tempo todo lá. Quem acertou vai para o céu, para o paraíso e fica o tempo todo, o resto, né, da sua eternidade lá no céu. O Espiritismo, ele nos diz que existem vários tipos de mundo. Então, às vezes, o que acontece é sermos relocados para mundos propícios à nossa evolução. Então, se a gente não consegue se evoluir, às vezes é necessário passarmos por uma temporada no mundo inferior para podermos evoluir. Mas essa questão de inferno, na nossa doutrina espírita, ela propriamente dita não existe aquele local material, né? O que existe? Às vezes uma pessoa que usa muitas drogas, por exemplo, e que isso provoca um desencarne. Aí ele vai passar um certo tempo naquilo que nós chamamos de vale dos suicidas ou vale dos drogados, né? E nesse vale é como se ele se sentisse no inferno. Por isso que às vezes algumas cartas psicografadas de pessoas que tiveram esse tipo de experiência descrevem que se encontra como se fosse um inferno. E na verdade é um estágio da sua própria consciência, baseado naquilo que foi as suas atitudes enquanto encarnados na Terra. Então, por conta disso, aquilo ficou uma reflexão tão grande em seu espírito, em sua consciência, que se encontra naquele estágio ainda de sofrimento espiritual, que é o que seria o inferno, né? Railda pergunta o seguinte: o que Jesus quis dizer com a frase "o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão"? Railda, isso aí na verdade Jesus, através de uma metáfora, ele quis dizer que os ensinamentos que ele deixou são os ensinamentos eternos e que de fato aquilo que a gente precisa trazer para o nosso comportamento, para a nossa transformação, se espelhar para realizar a nossa transformação íntima, a nossa reforma íntima. Então, na verdade, o céu e a terra passarão é uma espécie de metáfora que diz que tudo que existe aqui no mundo passa, mas os ensinamentos eles ficam, né? Até as próprias leis humanas, elas são mutáveis, elas vivem se modificando o tempo todo, né? Elas vivem se alterando, elas são alteradas pelos nossos legisladores. Mas as palavras do Cristo, que são as palavras da lei de Deus, da lei divina, da lei maior, essas sim, essas são imutáveis, essas são eternas. Exatamente.
Bom, Marivalda pergunta o seguinte. Uma certa vez, um jegue comeu milhos na roça de um primo meu. Ele ficou tão zangado que cortou o rabo do jegue com um facão. O bichinho saiu doido de dor, correndo sem parar. Depois de algum tempo, meu primo ficou muito doente e sentia muitas dores. Fui visitar ele no hospital. Quando cheguei lá, a primeira coisa que ele me disse foi: "Tu lembra do que eu fiz com aquele jegue? Sei que agora estou pagando." O que ele disse foi verdade? Ele pagou mesmo? De uma certa forma ele pagou, né? Agora sim, de qualquer forma ele está reparando a uma espécie de erro que ele cometeu. A gente não sabe, né, se de fato esse erro já é para reparar a questão dele ter maltratado o animal, mas pode ser também alguma outra coisa que ele fez em uma outra existência, e possa ser que ele ainda vai ter que reparar isso que ele fez com o animal. De qualquer forma, é um reparo. Todo e qualquer sofrimento é uma espécie de remédio amargo para o espírito, e que a gente precisa tirar a lição de moral que ele vem nos trazer para que a gente possa se engrandecer com isso, né? Elza pergunta o seguinte. Tinha uma grande amiga. Ela se desentendeu com o noivo. Foi à casa de um curador e ele disse que foi um feitiço que alguém tinha colocado e que a primeira pessoa que entrasse na casa dela no dia seguinte teria sido a autora do feitiço. Quem entrou na casa dela no dia seguinte fui eu, porque ela era minha vizinha e eu ia lá todo dia. Minha amiga me jogou na cara que eu queria acabar com o noivado dela, fiquei arrasada. Nunca mais falei com ela. Aconteceu que pouco tempo depois ela morreu. E numa noite acordei no quarto, todo claro, e ela me dizendo: "Me perdoa, pelo amor de Deus." Eu respondi: "Vá em paz." Como é que o Espiritismo explica uma coisa dessa? Na verdade é um erro que muitas pessoas cometem, né, de credibilizar a mediunidade interesseira. Às vezes algumas pessoas têm os dons mediúnicos e cobram para fazer determinados trabalhos. Nessas cobranças, às vezes acontece de serem auxiliados por espíritos inferiores. E às vezes esses espíritos inferiores, eles são levianos, às vezes eles mentem de fato. Então, no caso em questão, pelo que eu entendi, de acordo com o que a irmã descreveu, a irmã Elza, né, aí descreveu, o que eu entendi, ela teria sido, no caso, iludida por alguém que através de uma prática de feitiçaria disse que a primeira pessoa que adentrasse em sua casa foi quem cometeu, né? Isso. O problema aí. O que aconteceu? Entrou a amiga dela por uma questão de vizinhança e ela acreditou piamente nisso e passou a agredir essa amiga. Depois do desencarne ela se arrependeu, porque lá no plano espiritual, eu estou entendendo dessa forma, ela conheceu a verdadeira versão do fato. Ela descobriu o que foi que aconteceu. Então, o peso da consciência ficou tamanho que ela quis vir de alguma forma. E a questão de aparecer para a amiga é através de um fenômeno mediúnico, onde a energia espiritual, em conjunto com a energia do médium, proporciona essa aparição. Então, nessa aparição, ela pede desculpas, porque ela acreditou tanto naquilo e acreditou de forma equivocada. Então ela se arrependeu e de fato, graças a Deus que você foi capaz de perdoá-la, né, Elza, né? Isso. Roque pergunta o seguinte: tenho muita vontade de deixar de fumar, mas não consigo. Será que se eu pedir, meu anjo da guarda pode me ajudar? Com certeza, viu, Roque? Nós espíritas acreditamos que todos nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor, como queira chamar, né? Um amigo espiritual, são várias nomenclaturas. E ele está sempre à disposição. Agora, às vezes, é necessário que a gente abra a porta para que ele se faça presente. Se a gente vive afogado nos vícios, nos desejos ruins, nas tentações, nas ofensas, nas amarguras, ele não sente possibilidade de se aproximar. É necessário, de fato, Roque, que você vença essa vontade de fumar, que tenha não apenas que você peça para ele lhe ajudar, mas que você tenha dentro de si também, que você tenha uma força de vontade para vencer. Porque essa sua força de vontade, aliada à fé no seu anjo da guarda, certamente vai conseguir fazer com que você vença o vício. Abelardo pergunta o seguinte: tenho um pequeno negócio de entretenimento. Nos finais de semana não dou conta sozinho. Chamei uma prima para me ajudar, que eu pagaria. Ela se recusou, prefere se prostituir e usar drogas. Eu não consigo entender como a pessoa prefere viver assim, se recusando a trabalhar dignamente. O Espiritismo tem alguma explicação para esse tipo de comportamento? Sim, isso aí é o que a gente chama de
uso do livre-arbítrio, né? Às vezes acontece de numa mesma família existir uma pessoa que é muito trabalhadora e outra que tende para a marginalidade, tende para o mundo das drogas, às vezes para o mundo da violência. Então, Deus ele dá as mesmas condições para todos nós. Através dessas várias encarnações, a gente vai trilhando a nossa cavalgada evolutiva. Então, é o uso do livre-arbítrio dessa pessoa. Então, não existe assim, às vezes existe uma influência espiritual, porque os espíritos bons se aproximam dos pensamentos bons. E se a gente corteja pensamentos negativos, certamente vamos atrair os espíritos negativos. Bom, Silvia pergunta o seguinte: estou me envolvendo com um homem casado. Ele vive me dizendo que vai se separar da esposa, mas isso nunca acontece. E agora ele está me dando um gelo. Vejo ele todo dia feliz na rua com a esposa e o filho. E eu na sofrência. Será que estou pagando? Qual é o nome, Silvia? Silvia. Veja bem, Silvia, na verdade, você está pagando pela sua própria escolha, porque normalmente a gente não aconselha, se as pessoas já cortejam uma relação familiar, não é interessante que um outro tente invadir essa união que já existe. Porque assim, existem tantas pessoas solteiras no mundo, o interessante é que cada qual procure pessoas que estão disponíveis, que estão procurando a mesma coisa. Então, às vezes acontece de um dos cônjuges quererem só uma diversão fora do relacionamento, que é o que a gente chama popularmente de traição. E uma pessoa que está do lado de fora fica cortejando aquele flerte, né, com expectativas de que ele se separe, de proporcionar uma destruição de um lar. Então não é interessante a gente se relacionar com pessoas que já possuem um relacionamento. O interessante mesmo é que haja o respeito, nem que os cônjuges se traiam, né? Porque às vezes num relacionamento, quando não dá certo, o interessante é o diálogo, para em comum acordo se vê que não existe uma forma de seguir em frente, que se dissolvam através da paz, da tranquilidade, mas não através da traição. Orlando pergunta o seguinte: um dia eu estava na casa de minha mãe e ouvi uma voz dizendo: vai lá na tua casa que tua mulher está conversando com o ex-marido dela. Aí eu fui e chegando lá, realmente minha mulher, hoje ex, estava no maior papo com o ex-marido dela. E ficaram sem graça quando eu cheguei. Me separei dela porque perdi a confiança. Eu pergunto: de quem foi aquela voz que eu ouvi me alertando? Bom, pode ter sido de fato um pressentimento, né? E os pressentimentos, boa parte deles são influenciados realmente por espíritos. Mas pelo que eu entendi da história, possa ser que já existisse uma certa desconfiança, porque a nossa mente ela está em constante trabalho. As nossas desconfianças elas ficam ali latejando no nosso subconsciente. Então a gente não pode assim atribuir tudo aos espíritos, porque existem muitas coisas que são fruto da nossa própria mente. Então poderia ser que através do contexto de alguns fatos que você viu, você já desconfiava de alguma coisa, né? Então por conta disso, às vezes o seu próprio cérebro ele trabalha nesse sentido. Aí não tem como a gente definir exatamente o que foi essa voz. Pode ter sido uma coisa, mas pode ter sido outra também. A gente quer aproveitar o momento aqui, mandar um grande abraço para dois grandes amigos nossos, né? Gleidson Ronieri e o seu irmão Janderson Radaia, isso aí. Radaí. Aí, que nomes interessantes, ó. Gleidson Ranieri e Janderson Radaí. Forte abraço, viu? A gente os conhece, são pessoas bastante cativantes, né? São meus amigos, viu? Posso garantir isso. E eles passaram aqui na rádio, pediram para deixar um grande abraço para a gente que estão na audiência. A gente agradece profundamente e um forte abraço para vocês. Tá faltando alguma pergunta? Não. A gente está aguardando vocês no centro, viu? E finalizando, a gente vai ficar agora com a prece de Cáritas. Boa noite a todos. Muito obrigada, né, por nos permitir entrar na casa de vocês. Fiquem na paz. Eu tô achando que faltou uma pergunta aqui, né? Você já foi? Então pronto. Então a gente agradece a audiência, um forte abraço para todos vocês e uma boa noite, viu? Deus, nosso Pai, que tendes poder
coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.